Muito boa noite, que a paz e a graça de Cristo esteja com todas vocês, todos vocês. Obrigada por mais uma vez estar aqui no Conversa sobre Autoestima na Rádio Salinas. Que Deus conduza nossa conversa e que a gente saia daqui sabendo mais um pouco sobre esse tema que tem tanto a ver com tudo em nossa vida, né? Já tá com o dedinho aí nesse aviãozinho aí, né? Para enviar para as pessoas, para elas virem aqui assistir essa live. Boa noite, minha psicanalista linda. Tudo bem com você? Eu já vou te chamar, tá? Pra gente já começar a nossa conversa. Eu acho que tá ao contrário aqui, deixa eu virar essas coisas da live. Boa noite, Gina, boa noite a todos. Boa noite, meu bem. Seja lá o horário em que você for assistir essa live, seja muito bem-vindo. Está me ouvindo bem, né? Que sempre tem essas coisinhas diárias. Tô te ouvindo bem também. Ótimo. Se apresente. Então você já quer que... Certo. Eu sou a Alessandra, psicanalista, mas eu gosto de ver o ser humano de uma visão holística. Então eu me considero também holística, porque eu gosto de analisar sempre corpo, mente, espírito, como é que está seu espírito. Estou sempre tentando ver o ser humano como um todo. Mas a minha base é psicanalista. Nossa. E aí, deixa eu só mandar um aviãozinho aqui que eu fiquei de enviar para a galera. Fique à vontade. Porque eu estou sem meu celular para avisar pelo WhatsApp, então vamos avisar aqui. Pronto, pelo menos algumas pessoas. E aí, quando a Gina me chamou para falar sobre autoestima, eu falei, meu Deus, é 45 minutos e autoestima é um mundo, é muita coisa. E para começar, você mesmo sabe bastante sobre autoestima, né? Que deu um show na sua palestra. Mas, ao contrário do que a gente pensa, a autoestima não é só você se olhar no espelho e gostar de ver a imagem, né, que você está refletida ali. A autoestima não é só você gostar de habitar naquela pele. A autoestima é muito mais. Isso aí tem muito mais a ver com a autoimagem, que pode ser positiva ou negativa. Mas o que você vê no espelho tem relação com a sua experiência com a autoestima, que é um mundo, é muito mais profundo. O que você vê ali é um pouco da autoimagem corporal. E a autoestima também, ela não é você se achar melhor do que o outro. É você se sentir superior, você se sentir acima. Isso também não é autoestima. Está mais relacionada... Desculpe, falhou, Gina. Ou chegou o áudio, chegou aqui atrasado. Quando você falou assim, não é você se sentir um pouco acima. Aí eu lembrei logo do narcisista, né? As pessoas que são narcisistas se sentem superiores às outras pessoas, que levam em consideração não a autoestima de que você vê as outras pessoas e tá tudo bem, você não se compara nem compete. O narcisista já é o contrário, né? Ele se compara, compete e se acha melhor. Exatamente. E às vezes a pessoa ela não é narcisista, mas ela tem um mecanismo de defesa que faz com que ela tenha esse comportamento. Mas em geral são os narcisistas que se comportam assim. Mas não são todos. Algumas pessoas elas escondem suas inseguranças e aí para não demonstrar essas inseguranças, ela cria essa falsa superioridade, né? Eu estou acima, eu sou melhor. É um mecanismo de defesa, em alguns casos. Mas os narcisistas, eles assim, não tem nada que possa fazer. A verdade é essa, a não sei se afastar. Isso é recomendação, inclusive, da Organização Mundial de Saúde. Se você detecta um perfil narcisista, afaste. Eu sempre estou falando de narcisista. Sério?
Recomendação Sério. da. É, Nossa, sabia disso. exatamente. É. Eles são muito perigosos e causam mal à saúde psicológica absurda. E o pior, não tem jeito, né? Não tem cura. Então, se for narcisista, minha amiga, fuja, tá? E Continue, Ale. aí, falando sobre a autoestima, ela é uma necessidade psicológica. A gente precisa da autoestima para se identificar, para nos conhecer, para ter uma postura conosco mesmo, porque isso vai definir as nossas relações, nossos padrões, como é que a gente vê o mundo, como é que a gente vê o outro. E a minha fala sobre autoestima, na verdade, eu fui buscar alguém que estudou autoestima, né? Porque eu só for falar sobre eu mesmo, vai falar mal de besteira. Então, eu fui pesquisar e Nathaniel Brandon, ele foi um psiquiatra, um psicólogo, um pesquisador que dedicou a sua vida para estudar a autoestima. Inclusive, ele pode se dizer que foi um psicólogo recente, né, contemporâneo, porque ele faleceu, se eu não me engano, em 2014. Então, nesse estudo dele ao longo de uma vida, ele destacou 6 pilares da autoestima e 2 componentes. Tá? Eu vou falar rapidinho dos 2 componentes, porque eles ajudam ali para você chegar nos pilares da autoestima, que é algo muito vasto, vai muito além dessa questão do se olhar no espelho, que é a primeira coisa que nos vem à cabeça quando a gente fala de Cara, autoestima. tem a ver somente com a imagem. Exato. Mas aí é um pouquinho da autoimagem. E desses 2 componentes, para você ter uma autoestima, ele destacou a autoeficácia e o autorrespeito. Eu fiz uma colinha aqui porque se eu não colocar, minha irmã, eu passo a live toda falando só do primeiro e a Filha, gente não finaliza. precisamos de uma cola mesmo. Essa Precisamos. informação para você. Às vezes o hardware dá tilt. Se você não tiver uma cola, você fica doida. Fique tranquila. Exatamente. E eu, então, minha irmã, viajo. Então, eu vou falar rapidinho sobre isso, autoeficácia e autorrespeito. O que é autoeficácia? É eu acreditar que eu consigo resolver qualquer situação que me é colocada. É eu saber que eu dou conta do recado, independente das barreiras que vierem. Qual for o BO que vier, eu vou dar conta. Isso é autoeficácia. Eu sou capaz de resolver qualquer problema, qualquer dificuldade. Eu sei que eu tenho essa capacidade. Então, isso define muito a questão também da autoestima. É um dos componentes. E o autorrespeito, que não é menos importante, está ligado a eu colocar limites. É eu saber que eu tenho um limite e que eu não posso permitir que o outro ultrapasse, porque eu me respeito. Então, está sempre relacionado à minha visão, aos meus limites, a saber quem eu sou, a minha identidade. Tem a ver com a capacidade, o autorrespeito, de eu crer que eu tenho a capacidade de ser feliz, de ser respeitada, de ser amada. Isso é um direito meu. Então, esses 2 componentes aí são essenciais: autoeficácia e autorrespeito. Isso. E nessa definição, né, a gente se pensa, mas como é que se forma a autoestima, né? Como é que eu cheguei nesse ponto de não acreditar em mim, de acreditar sempre que eu não dou conta? Como é que isso aconteceu? Como eu cheguei nesse ponto? E a autoestima, ela tem fatores externos e internos. Fatores externos é a cultura que a gente vive, é a religião, é principalmente nossa família, nossos pais. Eles é que colocam informações quando criança. Eles que fazem, hoje a gente chama de download. A gente vai recebendo essas informações e a gente vai baixando no nosso sistema e vai entendendo aquilo como verdadeiro. Então, essa cultura externa tem muito a ver com a questão da autoestima. E aí os fatores internos se desenvolvem, que são minhas crenças internas e externas, meus pensamentos, minhas percepções, as minhas questões consciente e principalmente inconsciente. Por quê?
quando eu baixo uma informação, principalmente quando é negativa de mim mesmo, eu começo a reviver na fase adulta, a repetir aquele padrão, e eu não sei de onde vem. Eu trouxe até isso aqui, eu mostro isso em todas as lives, o povo já não aguenta ver mais, mas é importante. Isso aqui é o que o psicanalista estuda. Então, você está aqui, ó, 5%, que tem uma frase de Freud que eu uso muito, que diz assim, ó, nós não somos senhores da nossa própria casa. Imagine, o ser humano não é senhor da sua própria casa. Que casa é essa? Tudo isso aqui. Você é 5% consciente e 95% inconsciente. E esse inconsciente... Eu não imaginava. Verdade. Esse inconsciente é verdadeiramente quem nós somos, todos nós. É nesse iceberg aqui que tem nossos traumas, nossas fobias, nossos recalques, e que a gente vai guardando, guardando. E o pior, nós não temos acesso a isso aqui. Esse inconsciente, normalmente, a gente acessa no set terapêutico, na terapia. Né? Quem busca o autoconhecimento, aos poucos, vai descobrindo também. E a gente utiliza uma ferramenta que chama Associação Livre para acessar o inconsciente. É uma das ferramentas, é a mais utilizada, que é através da fala. A gente vai ali cavando, cavando e buscando essas informações do inconsciente. Então, essas questões internas têm muito a ver com a autoestima, tá? Lembrando que a autoestima é uma necessidade psicológica, como eu já falei, a gente precisa disso para se impor diante das diversidades aí que encontramos no mundo, tá? E aí, a gente vai falar do primeiro pilar. Vai o computador aqui pulando. Me obedeça, viu? Eu estou ao vivo. Assim, ele acha que ele tem vida própria, que é consciente. Ele não tem vida própria, não. Porque ele se assusta. Pois é. Ah, meu Deus do céu. O primeiro pilar da autoestima é viver uma vida consciente. É você ter presença. Eu acho que eu já vi até você falando do momento presente, do aqui e do agora. A você. Exatamente. Então, essa consciência, essa presença, ela é importante. Ela é um pilar importantíssimo da autoestima. E aí, o que acontece? A gente vive muito na automação, que é essa coisa que eu falei agora aqui, ó. A gente vive reprogramando essas coisas do inconsciente, não sabemos de onde vem. Alguns comportamentos da gente podem ser automatizados, e não tem problema, eu vou dar um exemplo. Quando você começa a dirigir um carro, é muito complicado, porque você tem que pensar ali, eu vou passar a primeira marcha, eu vou passar a segunda e a terceira, e embreagem, vou dar seta. Então, você fica ali naquela tensão. Amiga, eu vou falar uma coisa pra você. Você falou aí agora, chega tocou aqui fundo, porque eu tô preparada a aprender a dirigir. E eu penso exatamente a mesma coisa. Meu Deus, como é que eu vou dar conta de aprender todas essas coisas aí, que é muita coisa para a pessoa aprender. Entendeu? É verdade. Mas com o passar do tempo, o que vai acontecer? Você vai automatizar essa tarefa. Você vai dirigir que você nem vai perceber. É tudo tão automático, tudo tão fácil, que você não gasta energia. E essa automação, ela existe justamente para a gente economizar energia. Porque imagine, durante anos, toda vez que você entrar no carro, ficar com essa tensão, essa preocupação de passar a primeira, passar a segunda. Então, o sistema, com o tempo, o sistema nosso, ele cria essa automação. E isso é ótimo. Não só na direção, como em várias outras tarefas no trabalho, a gente desenvolve essa automação. Só que com o passar do tempo, a gente também desenvolve essa automação nos nossos comportamentos, nos nossos padrões, e vai tudo no automático. A gente não se percebe. A gente vai levando, vai reproduzindo, a gente não sabe o que está acontecendo, e reproduz, e muitas vezes está lá do inconsciente. Então, a consciência, trazer a luz, né, é tirar daqui, das trevas, que eu chamo de treva, a luz da consciência. Né? É se perceber por que está acontecendo isso, por que eu estou no automático nisso, por que está se repetindo, porque com o passar do tempo essa repetição não é boa, ela costuma incomodar. E é o que faz as pessoas virem em busca de terapia, né? Esse incômodo, esse padrão. E aí eu vou para o segundo pilar, que é a prática da autoaceitação.
que tem um pouquinho a ver com aquela coisa do que a gente vê no espelho, né? Eu mesmo sempre estou fazendo live com filtros. E eu sou uma pessoa que eu trabalho dia a dia os 6 pilares da autoestima, porque não é fácil, né? Eu trabalho tudo, eu preciso sempre evoluir em tudo. Então, a prática da autoaceitação é essencial para a composição da autoestima. E o contrário de autoaceitação é auto-ódio. Não é só que eu não me aceito, é que eu me odeio. Isso é muito profundo. E forte, você falar, eu me odeio, eu já falei isso pra mim. Exatamente, é complicado, né? É profundo. Mas é bem isso, né? Eu não me aceito. E quando a gente fala de aceitação, a gente pensa assim, é só aceitar as coisas boas. Não. Nós somos luz e somos trevas. A gente tem sentimento de ódio, de raiva, de inveja, que vem à nossa consciência frequentemente. E se a gente não para e dizer, não, o que você quer dizer, raiva? Inveja, o que você quer dizer? Vamos conversar aqui. Vamos alinhar as informações, né? Nós não podemos entrar em um estado permanente desses sentimentos negativos. Mas temos que entender que ele faz parte da nossa vida e trabalhar isso, trazer a luz. Porque se eu recalco, se eu guardo esse sentimento ruim, eu acabo, de certo modo, porque tudo que você guarda lá no inconsciente, ele arranja um caminho de vir à luz, de vir à tona. E ele vem distorcido, porque ele vem sem consciência. Ele vem todo desregulado. Eu vou dar um exemplo. A gente é criado muito para ser a boazinha, para sempre agradar, para sempre ajudar. Nós não somos condicionados a pensar em nós, a cuidar de nós, a olhar para dentro de si. Então, muitas vezes, dentro desse padrão que a cultura, que a família nos impõe de boazinha, a gente acaba guardando um sentimento, por exemplo, de egoísmo, que a gente tem, querendo ou não. E aí, o que acontece? Quando a gente vê alguém egoísta, a gente fala, nossa, eu odeio essa pessoa. Meu Deus do céu, não aguento nem olhar para cá. Aquilo incomoda. Por quê? Porque é um reflexo, é um espelho de algo que você não trabalhou. Algo seu, uma parte egoísta sua que não foi trabalhada, que não foi desenvolvida. Então, você quer falar alguma coisa? Quando eu olho para uma pessoa e eu não gosto dela, é porque eu tenho alguma coisa que parece com ela? Pode ter. E essa coisa pode estar recalcada, pode estar guardada, e você nem tem consciência disso. Porque nossos padrões... Você falou o quê? Cortou para mim a última frase. Mais um assunto para eu levar na hora da minha terapia. Exatamente. Mas assim, não é uma regra, tá? Pode ser que seja algo que você guardou ali no seu inconsciente. Eu usei um exemplo do egoísmo, porque a gente não está condicionado e acostumado a lidar com as nossas sombras. A gente acha que é só luz, é tudo, temos que ser tudo lindo. E nem sempre é assim, na verdade. Não, temos que entender esse lado trevoso e trabalhar ele, sempre com a mente consciente, dizendo, olha, quem manda aqui sou eu. O que você quer aqui, ódio? Tá falando o que pra mim? Vou trabalhar e vou mandar embora. Não é ficar com esses sentimentos, porque com o passar do tempo ele acaba causando mal. Então, a autoaceitação é isso. É também você ver no espelho e gostar de si. Mas não é só isso, é muito mais. É a maneira como você se comporta, as suas características, são várias questões envolvidas na autoaceitação que eu poderia falar aqui só em uma live cada um desses componentes. Então, eu estou resumindo. Mas, sem a autoaceitação, não tem como ter autoestima. Vamos para o terceiro, que é a autorresponsabilidade. E essa é uma coisa que muitas vezes a gente tem dificuldade de trabalhar, né? É você ser protagonista da sua própria vida e se eximar da culpa. Porque quando chega no centro terapêutico, é muito comum as pessoas culparem. Eu sou assim porque meu pai, porque minha mãe, quando eu era criança, aconteceu isso, isso, isso.
E trazer culpa ou para você ou para outras pessoas não leva a nada. Então a gente está sempre trabalhando, tirando a culpa de quem quer que seja, ou sua ou de outros, e trazendo a alta responsabilidade. Então, se eu tive um trauma lá na infância e isso está se refletindo na minha autoestima, tudo bem, você não é culpado. Você não é culpado das informações que colocaram em você, das informações mentirosas que você acreditou. Então, agora é autorresponsabilidade. É trazer isso para a sua consciência, sabendo que você precisa trabalhar. Porque a verdade é o seguinte, quem tem autoestima, quem não recebeu essas informações negativas, essa cultura toda, ele já está à frente de quem não tem. Isso é fato. E quem não tem, vai ter que buscar, vai ter que, correr. É uma coisa que eu faço, porque eu preciso, eu tenho essa consciência de que eu preciso trabalhar, então eu que lute, né? Eu que lute. Agora é minha autorresponsabilidade, não importa o que eu passei, não importa o que eu vivi. Eu tenho que entender o que eu vivi, aceitar, porque já passou, eu passei por aquilo, e trabalhando, e me desenvolvendo, sabendo que eu sou capaz. Então, a autorresponsabilidade é um dos pilares essenciais da autoestima. E você vê que envolve muitas coisas, né? Principalmente, eu percebi, hoje eu fui palestrar no posto de saúde e está, né, na campanha do Outubro Rosa, e aí as mulheres estavam lá para fazer o preventivo e também algumas para serem encaminhadas para fazer a mamografia. E uma coisa que eu gostei que a enfermeira-chefe falou foi que o mais importante do que você cuidar da casa, ser uma ótima mãe, ser uma esposa excelente, é você se cuidar para que você continue fazendo tudo isso. Porque não adianta nada você ser tudo isso de perfeito, dar sempre seu 100% e você ficar sempre no final da fila. E a autorresponsabilidade tem muito a ver com isso. Se você não se coloca em primeiro lugar na fila, porque se você não cuida de você, você tem questões. Exatamente, é isso mesmo. Eu sempre tenho uma responsabilidade de trazer no site terapêutico a consciência para minhas clientes, para que elas entendam que ela é a pessoa mais importante da vida dela. Não tem outro. Né? Mas aí a gente não vai falar de espiritualidade, quando a gente fala é Deus, não sei o que, não sei o que. Mais abaixo disso, você é a pessoa mais importante. Então tem que trabalhar isso. E a autorresponsabilidade tem aquela questão também que eu falei no início do impor limites. É você saber se colocar, se posicionar. Se algo não está te agradando, você saber dizer, não, peraí. Sabe aquela piadinha sem graça que muitas vezes você cala para poder evitar? A sua autoestima. Uma coisa chata, né? Sim, sim, sim. Então tem a ver com isso, né? Eu sou merecedora, eu coloco respeito, eu coloco limites. Isso é autorresponsabilidade. A próxima, a quarta, deixa eu ver quanto tempo tem, né? Daqui a pouco já tá acabando. Tranquila, pode falar. Eu tô sempre controlando essa questão de tempo, porque para mim é importante, entendeu? A próxima é a autoafirmação. É você exercer o seu direito de existir. Mais uma vez, eu vou ficar um pouquinho repetitiva, porque esses últimos são bem parecidos. Mas é isso, é você exercer seu direito de existir. Porque tem pessoas que parece que ela não tem a consciência que ela existe. É sempre os outros, né? Eu vivo em pró dos outros. É como se ela não estivesse ali. Então, é trazendo consciência, autoafirmação, exercer esse direito de existir, de honrar os seus desejos, de honrar os seus sonhos, de honrar os seus planos. Saber que sim, você é merecedora. Isso tem a ver com autoafirmação. E aí, como eu vou repetir novamente aquelas coisas do limite, né? Se alguém fez uma piadinha e você não gostou, se posicione e diga, olha, eu não gostei. Foi muito fora do tom. Faça mais. Exatamente, exatamente. Colocar limites é essencial nesse processo da autoestima. Lembrando que esses pilares, ele não é uma receitinha que você vai lá e diz, estou fazendo isso, isso aqui, isso aqui, isso aqui.
né? Os pilares são questões que foram analisadas, que você pode se perceber, mas ele não é uma receita que você vai seguir o passo a passo e vai dar tudo certo. Mas você pode se perceber dentro desses pilares se você compõe a autoestima. Tem coisas que você precisa trabalhar, desenvolver, tem coisas que estão já desenvolvidas e outras não. É um guia importante para você lidar aí com a autoestima, tá? O próximo é intencionalidade ou viver com propósito. Isso é muito interessante. É você acordar e saber que você tem um propósito. Eu acordo e eu tenho uma intenção. Isso compõe muito bem a autoestima, isso ajuda na autoestima. Não é aquela coisa, ai, deixa a vida me levar, né? Seria bom se a gente pudesse viver assim, desse tudo certo, na vida me levar. Mas, em geral, a vida, quando eu digo a vida, eu associo muito ao inconsciente. Deixa o inconsciente te levar, que se o inconsciente foi algo que você não trabalhou, ele te leva para o buraco. Não como uma punição, mas como uma programação. Ó, Nilma, boa noite, Nilma. Boa noite, minha rainha. Nada. Então, essa questão da intencionalidade, né, de viver uma vida com intenção, ter um propósito, ela é muito importante. E às vezes, quando a gente está na análise que a gente questiona o propósito, a intenção, boa parte das pessoas não sabem. E aí vem mais uma vez aquele sentimento de culpa. Meu Deus, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que, eu não sei nada. Não tem problema, gente. A vida é também composta por erros. Então, a gente tem que começar a se analisar, ver os propósitos, começar a se estudar, a pesquisar. O autoconhecimento é tudo, tá? Sem trazer culpa, sem trazer o peso, porque a culpa só coloca mais peso aqui. Então, você já vem, eu não tenho uma autoestima, eu já venho com aquele peso terrível, porque eu não tenho, eu sei que eu não tenho, e agora? Aí eu me sinto culpada porque eu não tenho. E a proposta não é essa. A proposta é conhecimento, autoconhecimento, consciência. Por que você não tem? Vamos analisar lá a base. Né? O que você recebeu na infância, dos familiares, da igreja, das figuras de autoridade. E de acordo com o que você recebeu, vai ser o reflexo. Não tem para onde fugir. E você não deve se sentir culpada por isso. Então, é sempre tirando a culpa, jogando a culpa para longe e trazendo a responsabilidade, a consciência. E assim a gente vai se desenvolvendo. O caminho é esse. E só há um tempo atrás eu estava desse jeito. Eu estava acordando todos os dias e acordava, cara, é mais um dia. O que eu vou fazer? Quando você não tem, quando você não sabe qual é o seu lugar no mundo e qual é a sua missão nessa terra, porque todos nós vimos aqui para fazer coisa. A gente não vê, Deus não colocou a gente aqui aleatoriamente, não. Né? Ele colocou com um propósito para todos. Quando você descobre qual é o seu propósito, você acorda muito mais feliz. Independente das situações que você esteja passando, você acorda com um sopro de vida a mais. Com mais... como é que eu vou dizer? Para não usar uma palavra ousada aqui, entendeu? E o Instagram vai... Com mais fogo pela vida, né? Para não falar outra palavra, com mais fogo pela vida. Quando você tem propósito, você acorda... Meu Deus, estou queimando, eu quero viver. É mais ou menos isso. Eu me sinto desse jeito. Sim. Alegria, né? Você acorda com alegria, com ânimo. Eu sei. E mesmo que você não tenha aqueles resultados imediatos, porque tem aquela coisa do imediatismo, né? As pessoas hoje, elas querem imediatismo em tudo. Então, ela chega na terapia, hoje, amanhã ela já quer estar se sentindo. E não é assim. O processo é de escavação, é de pesquisa, é um mergulho para dentro de si. Eu entro tão cega quanto minha cliente. A gente juntos vai pesquisando, vai analisando. Eu faço uma analogia muito interessante, que é assim, ó. Quando você entra na terapia, no set terapêutico, os pacientes, em geral, eles estão assim, em uma caverna escura. E que eles não conseguem enxergar nada. Eles só têm dor e ele, às vezes, nem sabe de onde vem essa dor. E aí, eu vou até a caverna com ele
Eu também não estou conseguindo enxergar nada, eu não estou conseguindo ver nada. Sentamos nesse chão úmido, sujo, mau odor, porque tem feridas ali de anos que ele não tratou. Então tá uma bagunça. A gente senta ali, a gente começa a conversar. Começa a associação livre. E nessa conversa, a gente utilizando outras ferramentas, dentro dessa caverna as luzes vão se acendendo aos poucos. E à medida que essas luzes vai se acendendo, a gente consegue ver aquela bagunça que antes a gente não conseguia enxergar. Então a gente olha ali tem uma bagunça, ali tem algo desorganizado, e as luzes vão se acendendo. Quanto mais luz, quanto mais iluminação, mais consciência. A gente vai trazendo tudo que está lá naquele lixão, no inconsciente, para o nosso consciente. E aí a gente começa a enxergar e ver. Olha, ali tem feridas. O que você quer tratar agora? O que está doendo mais? Porque essa é uma das características para você ir para a terapia. Tem que estar doendo muito. Se for uma dorzinha assim, que eu deixo passar, você vai embora. Porque tem assim 9 mecanismos de defesa. E aí eu vou faltar, eu não vou ir, eu vou não sei o que, eu vou fazer de tudo para fugir. Porque aquela dor me incomoda, mas me incomoda a ponto de encarar. Mas às vezes a vida nos coloca, né? É aquela questão do eu vou repetindo, eu vou repetindo, eu vou repetindo, e a repetição ruim, aí você fala, não, agora eu não aguento mais, a dor é muito grande, eu vou olhar para elas. Eu tô pronta, eu vou acessá-las. E aí vai para essa caverna, e as luzes vai se acendendo, e a gente vai vendo o que dói mais, o que a gente quer tratar agora, o que a gente vai olhar, sempre com muito carinho, né? Sempre se percebendo com muita atenção, muito respeito pela pessoa que eu sou, independente da bagunça que está, sem julgamentos. E aí as luzes vão se acendendo, se acendendo. Volta e meia, mesmo a gente limpando essa caverna, eu tenho que ir lá dar uma olhadinha, ver se está tudo bem. Sempre tem uma coisinha para limpar. E a vida é assim. Mas é importante a gente ter esse olhar. E olhar pra... Eu fico... Desculpe. Olhar para dentro é difícil. Eu faço terapia há algum tempo já. E a parte mais complicada é quando você precisa entrar nessa caverna para você olhar para dentro. Nossa, é complicado. Mas E é doloroso, né? Porque a gente vai acessar feridas que a gente jogou lá no fundo e a gente não quer ver mais. E aí, mas sempre respeitando o tempo, né? Não adianta a gente querer trazer feridas de cara, porque às vezes ele vai viver, ele vai ser retraumatizado. E a proposta não é essa. Né? É preparar as bases, as estruturas, para que ele acesse aquilo sem a retraumatização. Porque às vezes, quando o terapeuta não está preparado, ele passa tudo aquilo de novo, né? Faz com que o paciente passe tudo aquilo de novo e aí, ao invés de ser elevação, vai ser de complicação. Mas é por aí. O outro pilar é o pilar da integridade pessoal. E aí, quando eu falo integridade, é congruência. É eu viver o que eu falo. Então, eu tenho que ter um alinhamento. Porque senão, eu tenho uma coisa chamada ego, que é o meu eu. Quando eu não vivo o que eu falo, mas aí eu não estou falando dos narcisistas. Os narcisistas não têm isso, não. Eles são uma espécie a ser estudada. Pessoas normais. Esse ego, ele vai me julgar. Ele vai dizer, mas tá falando disso e tá vivendo isso? Tá desalinhado aí. Então, é muito ruim a gente perder o prestígio diante dos nossos próprios olhos. Né? Perder o nosso prestígio diante do espelho, diante de nós mesmos, porque a gente vai dizer, meu Deus, estou fazendo isso e estou vivendo aquilo. Eu estou falando da política e eu estou aqui tentando subornar o guarda para que ele me deixe passar com minhas questões ilegais. Então, desalinha, não tem congruência. E para pessoas normais, o ego diz, olha, oh meu Deus do céu, está todo desalinhado. E quem paga o preço é a autoestima. A autoestima paga o preço por isso. Porque a gente perde credibilidade. Então é importante... Pode falar. Falei, com certeza. Isso é muito importante. Porque a gente tem uma visão nossa e a gente precisa honrar. E às vezes isso acontece também, por exemplo, uma pessoa que ela está no topo do sucesso. Tem milhares de pessoas ali elogiando, dizendo o quanto que ela é ótima, quanto que ela é maravilhosa. Mas ela... porque não teve a autoestima trabalhada, ela não tem aquilo,
ela se sente uma impostora. Não importa o quanto milhares de pessoas digam, olha, mas você é maravilhoso, você é perfeito, você é quase um deus na Terra. Ela não se sente assim. Então, nem sempre sucesso, né, você está no topo, é sinônimo de autoestima. Às vezes você está lá em cima, mas você está se sentindo um impostor, porque você não trabalhou aqui dentro. Dentro, você não se sente assim. Então, é preciso ter consciência e ir trabalhando isso, ir trabalhando, ir desenvolvendo. Não é fácil, gente, não é fácil. Para quem não tem, eu não vou chegar aqui e dizer que é fácil, mas é possível, né? Buscando o dia a dia, o autoconhecimento está muito ligado à autoestima. Então, quando você trabalha isso, quando você desenvolve isso, é possível sim você desenvolver uma autoestima melhor. Com toda certeza. Basicamente, Fale, fale. então, basicamente é isso, né? A autoestima são esses 6 pilares e aqueles 2 componentes que a gente falou lá no início, que eu acho já muita coisa, né? A autoestima é muita coisa. Autoeficácia e autopropósito. E Só para quem chegou agora, né, saber. quando você falou hoje, aliás, quando você falou aí agora sobre essa última, esse último, eu fiquei há algum tempo atrás, quando eu, né, como eu contei na palestra que você assistiu, quando eu estava nas redes sociais e eu fingia ser, né, muito feliz, eu fingia ser, estar muito bem comigo mesma. E aí, quando a gente sai desse lugar, que eu já saí desse lugar, você consegue, né? Eu consigo ver isso aqui dentro. A gente consegue perceber quem são as pessoas que realmente estão bem, né? Que estão ali vivendo o que está falando, né? Nesse aparelhinho, nessa rede social, e quem não é nada do que está falando. E a gente consegue perceber até mesmo a dor dessas pessoas. Porque eu Sim, vivia, eu sentia dor. Eu falava, exato. se ame, não sei o quê, você isso. E eu não sentia nada disso. Eu não estava nessa vibe, não era a verdade que eu vivia. E como você disse, reafirmando o que você falou, olha, realmente a autoestima é muito mais do que só se olhar no espelho e se achar bonita. Vai muito além disso. Se você não começa a trabalhar todos os dias, todas as partes e todos os pilares, você cai na falácia de, infelizmente, voltar à estaca zero. Verdade. E aí, você que já passou por isso, Gina, tem a capacidade, porque a sua percepção, ela é aguçada, ela é trabalhada, entende? Porque você já viveu aquilo, você sabe o caminho, você sabe a dor, então fica muito mais fácil para você trabalhar do que uma pessoa que nunca viveu aquilo, né? Ela nunca teve problema com autoestima, ela nunca teve problema com nada, e ela quer ensinar, ela quer falar, mas é diferente, não que ela não possa falar, mas é Claro. diferente de uma pessoa que passou por aquilo, de que sente na pele. E volta e meia acontece. Porque, querendo ou não, se você não trabalha isso todos os dias. Hoje eu fui palestrar. Quando eu cheguei lá no lugar, meu cabelo estava todo cagado. Porque cabelo cacheado é assim, deu uma chuva. Ele diz O assim, meu, vou me esconder. Entendeu? Ele faz isso. verdade. Aí, isso aqui, para mim, hoje em dia, faz parte da minha autoimagem, da minha autoaceitação, da minha autoestima. O cabelo ficou todo cagado, aí eu fiquei. Eu mesma conversando comigo. Minha irmã, se acalme, que é só um cabelo, pegue a Xuxa, faça um coque, porque o seu falar é mais importante do que o cabelo. Mas se eu já não tivesse Exatamente. passado por esses locais, se eu já não soubesse como trabalhar isso, a minha palestra ia ser uma merda, porque eu ia estar abalada emocionalmente por conta do cabelo. Eu não ia Sim. conseguir, eu não ia conseguir falar e trazer elucidação para aquelas mulheres que foram ali para ouvir sobre um tema relacionado também ao câncer de mama, porque quando uma mulher faz aquele processo de mastectomia, os seios da gente é uma coisa muito importante, tem muito a ver com as formas do nosso corpo. Se eu não Sim, conseguir, autoimagem. exatamente, se eu não conseguir dar conta do recado, né? Botando, né? Falando para mim, ó, é só um cabelo. Eu sei que eu falando pra comigo, e a menina que tava do meu lado meio que escutando, porque eu falo, eu não consigo falar baixo. Se acalme, que tá tudo certo, vai dar tudo certo, você vai falar o que você veio para falar.
Mas isso é exercício diário. Se você não conhece, Sim, se você não sabe quem é você, é por isso que eu digo para todas as minhas rainhas, eu sou sua mentora, eu sou sua psicanalista, sua psicóloga. Você precisa fazer terapia. Porque tem coisas que não tem como eu tratar na mentoria. Tem coisas que são muito mais profundas. A mentoria é direcionamento. Quando você sim. vai para a terapia, você tem entendimento do que você está trazendo para a mentoria. Aí fica muito mais fácil. É trabalho, sabe? Trabalho em grupo. Exatamente. É o que eu faço também. Tem coisas que a psicanálise não vai dar conta. Então eu digo, gente, precisa de uma regulação. Procure um psiquiatra para que você se regule, para que você consiga entrar na terapia mais ajustada. Então, a gente faz um trabalho multidisciplinar. Às vezes eu preciso passar pelo neuro, às vezes eu preciso passar por outros profissionais. E essa integração que vai me ajudar. A gente tem que ter consciência também disso, né? A gente detecta algumas coisas, com o tempo a gente vai conseguindo detectar. Então, eu só posso até aqui. Agora eu preciso de outro profissional. Vamos dar uma paradinha, depois a gente continua. Isso é importante. E você falando dessa coisa do cabelo, se você for reparar, ninguém viu seu cabelo e achou ruim. É uma coisa sua mesmo, da mente, né? As pessoas, que cabelo lindo, que cabelo maravilhoso. Não é porque tem um fio assim que as pessoas vão falar, né? Então, muitas dessas coisas é construção da nossa mente, não é do outro. Com certeza. Mas a nossa mente, ela está sempre querendo colocar umas coisinhas, por isso que a gente tem que trazer a autoconsciência, dizer, olha, essa coisa que você falou de falar alto é essencial. Eu sempre oriento as pessoas a falarem, porque o corpo também, ele absorve comandos. Então, às vezes, se você está no estado tenso, mande uns comandos para o seu corpo. Você pode falar, você pode conversar, até com o seu cabelo, se você quiser. Olha, cabelo, se comporte. Eu Minha, mesmo conversei com o meu aqui, que esse topete fica querendo subir, eu falei, se comporte. minha terapeuta é igual a você, Ale, porque ela que manda. Às vezes eu tô na rua, aí eu tô com os pensamentos de maluca. Deixa de maluquice, tá doida? Para de pensar essa loucura. Manda cancela. Fazer marido, cancela esse pensamento, cancela. Exato, exatamente. Pergunta. Eu não anotei perguntas, não, porque eu queria que a nossa live fosse desse jeito mesmo, para você trazer sua visão profissional, né? Sim, Aos pilares, mas eu quero te fazer uma pergunta. Nós, mulheres, nós temos essa gama, né, de coisas que a gente pode fazer para estar aqui. Então, né, falando basicamente da autoimagem. sim. Mas, quando uma mulher tá toda linda, toda maravilhosa, né? O cabelo tá impecável, as unhas, tudo, tá tudo perfeito. E mesmo assim, ela se sente o morotó do cocô do cavalo do bandido. Qual o conselho que você dá para essa mulher? Essa é a questão, né? Que não é, a autoestima não é o que eu vejo no espelho. Isso aí é só autoimagem. Tem gente que vai estar maravilhosa, uma modelo bonita, sei lá o quê, né? Aquele padrão perfeito. E ela vai se sentir justamente isso aí. Por quê? Porque tem coisa, gente, que tá aqui. Não é o que eu vejo, não é minha mente consciente, é o que eu guardei aqui. São os meus traumas, as minhas fobias. Então, isso é totalmente possível, porque eu guardei algo no meu inconsciente e pode estar associado a um trauma. Nem tudo é trauma, mas pode estar associado a um trauma que eu passei, eu guardei, que a gente chama de recalque, e eu simplesmente reproduzo. E eu nem sei por que reproduzo. É como eu falei. Por que eu tenho uma baixa autoestima? Eu não sei por que. Eu olho no espelho e vejo uma imagem linda, de uma pessoa linda, mas eu não me sinto assim. O sentimento é outro. A emoção é outra. A sensação é outra. Por que não está batendo? Né? E aí, nesse caso, realmente, só terapia, só análise. Eu não posso dizer aqui, olha, faça isso ou faça aquilo. A gente tem algumas coisinhas, tipo a autoafirmação, né? Mas o autoconhecimento, o mergulho para dentro de si, para ver o que está lá recalcado, é que vai te trazer a consciência, o porquê dessa emoção, o porquê essa sensação está ancorada. Então, não tem uma dica específica a não ser
autoanálise, autoconhecimento, para você descobrir o que é que aconteceu. Em que momento a gente tem uma coisa que chama assim, ó, cena patogênica, que é uma cena que muitas vezes a gente vive na infância, às vezes até na gestação, e a gente reproduz na fase adulta aquela cena que aquilo foi ancorado, e a gente não sabe. E às vezes a gente resgata essa cena, ressignifica, ou trabalha, ou regula, porque tem várias opções, né? Ou eu trabalho, ou eu regulo, e aí a pessoa vai aos poucos, com muita determinação, não é algo simples, não é algo fácil. Para você tirar essa imagem do seu consciente ou reprogramar, você vai ter que ter dedicação, foco, e aquilo tem que estar doendo muito. Para você dizer, não, chega, agora basta. Agora não dá mais para ficar assim. Eu vou ter que trabalhar. E aí, junto com o psicanalista ou com o psicólogo, a gente vai analisando, pesquisando, pesquisando, e em geral a gente descobre. E aí depois vem outra caminhada que é trabalhar com aquilo. É ressignificar, para quem prefere essa palavra, ressignificando, ressignificando, trazendo a consciência, porque tudo é consciência. Né? Não adianta a gente estar lá com o nosso inconsciente cheio de coisa ruim e não traz para cá, para o nosso consciente. É aquilo que eu falei, né? Por que eu me acho feia? Se eu olho no espelho, eu estou vendo outra coisa. Porque está aqui, ó. Vamos trazer para a luz e trabalhar. Basicamente é isso. Não tem outro caminho. Ótimo. E agora, por favor, deixa aí, né? Suas redes sociais, como é o seu trabalho, para as pessoas que estiverem precisando já te contatarem para fazer isso. Tá. A minha rede social, meu Instagram é Ale Psicanalizando. E lá no meu perfil, né, na bio, tem todas as informações para você entrar em contato comigo. O meu trabalho é basicamente isso. O que o psicanalista faz é isso: acessar o inconsciente, ver traumas, ver fobias, ver tudo que você recalcou ao longo da sua vida, que está te incomodando, que está doendo, que você não suporta mais, e ir trabalhando. É entrar naquela caverninha lá juntos e ver o que está acontecendo e acendendo as luzes, olhar com um olhar sempre consciente, sem trazer culpa, trazendo muito amor para você mesmo, muita consciência, e aos poucos as coisas vão se encaixando. Amém. Glória a Deus. Minha gente, muito obrigada pela presença de vocês. Ale, muito obrigada. Muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite. Já peguei várias coisas aqui que eu vou começar a encher o seu saco para a gente fazer umas collabs juntas. E já vou fazer um convite. Aliás, não, vou fazer um convite no direct, a gente conversa na mensagem. Vou fazer o convite porque eu tô no da rádio. Já ia falar sobre outra coisa. Tá certo. Boa noite para vocês. Ótima sexta-feira. Que Deus abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal disfarçado de sexta-feira. Volta. Deus te abençoe. Amém. Tchau. Tchau.